Oi, é, questão. Gentileza gera gentileza? Eu sou a Marta. Eu sou a Daniela. Somos duas irmãs e a gente tem esse canal para falar sobre experiências, vivências, convivências e esse é dessa nossa vida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E hoje vamos falar sobre gentilezas. Quer começar? Não, pode ser você. Você tá sempre com o roteiro melhor. Eu estou com o roteiro, eu faço o roteiro. Então, na década de 80, tinha um profeta urbano, que era assim que ele se intitulava, que era o profeta Gentileza, que deixou escritas várias citações nas pilastras do viaduto do gasômetro aqui no Rio de Janeiro, principalmente entre o cemitério do Caju e o terminal rodoviário. E ele ficou muito conhecido por essa frase: gentileza gera gentileza. E eu estava pensando nisso, sobre bater a janela, a Dani vai segurar. Eu estava pensando nisso sobre convivência, né? Como é que a gentileza permite a convivência, né? E aí, buscando isso, eu estava vendo sobre significado da palavra, né? A gentileza vem de atos gentis, atos cordiais. Aí acabei parando na questão da etiqueta como uma educação de comportamento social, né? Uhum. Como dizia Emily Post, que foi uma autoridade americana, né, em comportamento social, a etiqueta não é apenas maneirismos, mas ela é uma forma de tornar possível que duas pessoas, ou mais pessoas, na verdade, um comportamento social seja agradável, né? A vida em sociedade, né? Vida em sociedade. O famoso seu direito começa e termina onde começa e termina o do outro também, tem a ver, né? com empatia, gente. Isso que é muito louco. A própria questão da etiqueta tem a ver com uma forma de empatia e respeito que você lida com o outro, né? E eu acho que talvez... eu estou falando assim... porque a gente convive muito tempo juntas, às vezes é insuportável. Ela me odeia, eu odeio ela, assim, vontade de matar, mas assim... matar. Mas eu acho que todo mundo tem isso. Quando você está muito tempo ao lado de alguém, você... tem horas que, né, parece que é sufocante aquilo, assim. E se você não tiver normas de respeito e que imponham limites, que ponderem as condutas, fica realmente muito difícil, não é? Sim. Eu estava pensando, quando a gente estava falando falar sobre gentileza, eu lembrei da mudança da frase do gentileza, né? Que o pessoal começou a mudar, ao invés de ser gentileza gera gentileza, muita gente começou a falar gentileza gera gentileza. Como se gentileza fosse algo fraco, como se gentileza fosse algo... Eu não sei nem adjetivar isso, o que passa na cabeça de quando a pessoa coloca essa sentença, né? Gentileza gera gentileza. E quando você faz uma gentileza, ou quando você receber gentileza é difícil, porque você se sente meio sem graça, realmente. Mas fazer uma gentileza é algo tão bacana, e você vai vendo aquele ciclo de gentileza ao seu redor e realmente você percebe que gentileza
gera gentileza. Me lembrei daquela cena que a gente presenciou outro dia na Bandeirantes. Maravilhoso, aqui no bairro. A gente estava indo da casa para um mercadinho e... Primeiro tem que dizer, tem duas na verdade, a gente acredita que seja... Tintim, Doni. A gente acredita que seja mãe e filha, são duas mulheres, assim. Né? Eu não sei se elas moram... Acho que elas não moram na rua, eu acho que elas têm algum abrigo, assim. Mas é nítido que elas têm bastante dificuldade... Não apenas financeira, assim. Cognitiva também, elas ficam por aí. Elas são catadoras de lixo, as duas. Então elas ficam com os carrinhos, andando para lá e para cá. E aí, a cena que a gente viu... Aí na nossa frente estava um caminhão de lixo, que é até de lixo reciclável. Lixo reciclável, E aí, de repente, o motorista para, porque aqui é mão e contramão, e elas estavam... Do outro lado. Do outro lado. A gente... estava indo nessa direção, elas estavam na mão, como se fosse na calçada da mão oposta. Ele para, né, o motorista para na nossa frente, a gente ficou meio, poxa, por que tá parando? Porque, né, mal tem duas vias ali. E aí ele estica o braço, ele estava com um bolo, uma caixa de bolo para entregar para as duas. E quando a gente passa por ele, assim, a gente olha, ele estava tão feliz de ter feito aquilo, e tão feliz de alguém também ter presenciado e tentar fazer mais alguma coisa, que foi uma cena linda. E foi, assim, às vezes as gentilezas são pequenas. Aí nesse mesmo dia a gente foi lá pro mercado e a gente ia comprar o brócoli, né? Aquele brócoli couve, o brócoli brasileiro, whatever. Feios. Tava feio. Aí eu tinha pegado e tal, dei a Marta, poxa, mas tá feio. Ela foi tentar ver se achava outro. Melhorzinho. E o senhor que é o responsável pela compra dos hortifrutis ali, dele, não, então vocês levam 2 por 1. Isso também é uma gentileza. Né? Porque, óbvio, ele sabia que aquilo não estava legal e que o aproveitamento seria pequeno, mas ao invés dele, não, é isso mesmo, você você já vem aqui há tanto tempo, então você vai levar 2 por 1, né? São pequenos gestos que vão acontecendo. E isso com gente até, a gente está pontuando aqui, com gente... que você não convive diariamente, isso com gente na rua, mas na convivência diária, eu acho que as regras de etiqueta, entenda, não estamos falando aqui de maneirismos, não estamos falando aqui de forma de pegar garfo, não, eu estou falando de aquela coisa que a gente aprende quando é criança, que os pais falam para a gente, as palavrinhas mágicas, por favor e obrigada. E não tem, isso sumiu. Essas coisas na convivência diária, eu acho que elas fazem uma diferença gigante. Voltando aqui, a gente mora num bairro, quando a gente veio há 30 anos atrás praticamente, para cá, né? Era um bairro rural. Considerado com muito pouca rural. Gente morando, então assim, você andava na rua, todo mundo te cumprimentava, todo mundo sabia quem se era conhecia, quem, né? Todo mundo sabia qual era o carro de quem, onde é que a pessoa estava, onde é que deixava de estar. Mas esse hábito de cumprimentar foi um hábito que ficou por muito tempo. Eu fui fazer faculdade de gastronomia, era 2011, então eu ficava na frente do condomínio esperando o ônibus passar. Passavam várias pessoas, e aí todo mundo dando bom dia. Bom dia. O pessoal no ônibus, todo mundo se conhecia. Não, quando eu entrava no ônibus, bom dia. Todo mundo se conhecia ali. E hoje em dia o bairro cresceu, as pessoas não se cumprimentam mais, as pessoas mal olham. Hoje em dia as pessoas mal se olham no rosto, porque está todo mundo olhando para uma tela, dirigindo olhando a tela. Pro celular. Né? Então, assim, é estranho isso, como a gente perdeu a gentileza, né? Porque até para se ter gentileza é preciso olhar nos olhos do outro. A empatia para entender. Que a própria, eu volto a citar aqui, Emily Post colocava assim, isso, gente, num manual
de comportamento social que ela escreve, acho que nos anos 60 do século passado, quando eu nasci. Ai, que horror! Enfim, então, sabe, empatia. O comportamento social, ele requer empatia. E para você ter empatia, você tem que olhar para o outro, senão não tem como ter empatia. Você comentando uma vez uns amigos seus que vieram aqui e almoçar gente aqui, tava, a gente tem o hábito de quando alguém serve alguma coisa, obrigada, por favor, porque né, não é obrigação da outra pessoa fazer isso, é uma gentileza. Botar água para você, né? Então, servir seu prato. Uma pessoa falou, nossa, mas vocês falam muito por favor e obrigada. Mas, gente, eu tenho que falar. Mas é uma coisa engraçada, porque toda vez que a gente costuma sair e tal, e vê um garçom e me serve de água, serve alguma coisa, obrigada, por favor, obrigada. E assim, a gente, como a gente falou num outro vídeo, né, a gente recebe aqui em restaurante secreto. E assim, aliás, raro. ela está contando, deixou de ser secreto. Não, é secreto local, a gente não falou onde é que é. Não. É isso. Não é secreto, que senão ninguém sabe nada. Ninguém sabe. É secreto local, é secreto que vai ser servido, isso é que é secreto. Mas enfim, a gente adora me cortar. Isso não é gentileza. Não é. Mas enfim, as pessoas, assim, é raro a gente tirar um obrigada, por favor. Mas tem respostas tem alguns momentos, loucas. assim, um dos últimos eventos houve até um amigo oculto que já era comemoração de fim de ano. Já era de fim de ano, né? E a pessoa recebeu uns bombons e deixou 2 com a gente, na hora de ir embora. Assim, gente, muito fofo. Não tinha a menor necessidade daquilo. Aquilo foi uma gentileza, foi um agrado, um carinho, né? carinho que, uau, muito obrigada, né? Porque não tinha essa coisa. E é uma gentileza, né? Então são pequenos de bombom também, lembrei voltando a ônibus. O motorista? O motorista, uma vez eu pegando o ônibus também, acho que era Dia das Mulheres. Uma graça. E aí o motorista tava com um bombom para cada mulher que entrasse é muito fofo no isso, ônibus. Né? Uma vez também, eu indo lá pro centrinho que a gente brinca, eu tava indo a pé e começou a chover. E começou a chover bastante. Nisso também, parou um ônibus. Vem! Não, mas eu tô sem dinheiro, eu tô só com cartão. Entra, fica na frente. Então, assim, tem essas gentilezas que um bairro, que hoje em dia está cada vez perdendo mais, porque ele, infelizmente, está crescendo. Eu não sei se é o bairro, se as pessoas estão se fechando. A gente está acreditando muito em polarização, em ódios. Eu não estou dizendo que não aconteçam coisas horríveis. A gente tem tido notícias de crimes horrorosos, principalmente contra as mulheres. É uma coisa que, assim, outro dia eu fiquei sabendo de um, nossa senhora. Não, tem coisas que são tão... Então, assim, eu sei que a gente está numa fase violenta, não estou aqui pintando o mundo de cor-de-rosa. A Dani acha que às vezes eu exagero no meu... minha lente cor-de-rosa de ver o mundo, assim, mas eu acho que apesar disso tudo, se a gente começar a voltar com pequenas práticas de gentileza, o famoso encontrar gente na rua, bom dia, boa tarde, com certeza não vão te responder de primeira, assim, porque acontece comigo, às vezes eu falo bom dia, a pessoa parece até que eu xinguei, mas assim, em algum momento alguém vai, e eu acho que a gente podia voltar com essas coisas. Mas você obrigada, por favor. Sobre maneirismo, e isso talvez até seja uma coisa depois interessante.
que eu lembro que eu tinha um amigo meu que falava, eu queria aprender a comer assim. Porque as etiquetas, elas não vêm só por maneirismos. Não. Elas vêm exatamente por uma necessidade, como você estava pontuando no início, da sociedade poder sentar lado a lado sem que ninguém... lado. Se você for comer com o braço muito aberto, você estiver numa mesa pequena, você vai incomodar a pessoa ao lado. Então, você comer com o braço mais fechadinho não é uma questão de maneirismo, Sim, de etiqueta, é apenas uma necessidade. uma empatia com a pessoa do lado. Mas o problema não, também... Não sentar com a perna muito aberta, né? Enfim. O problema também vem... isso é um ponto. O problema também vem da falta das pessoas de comerem sentadas à mesa. E hoje em dia, quando comem sentadas à mesa, comem olhando para gravar o que estão comendo. Vem comigo ver o que eu comi. Vem comigo fazer não sei o que, comer isso aqui. Gente... Ontem me deu até uma certa angústia, assim, a moça estava botando na boca muita assim... coisa. Não, e não é, ela botou o celular de tal maneira, quase dava para ver lá Deus, dentro. Aguela. Assim. Isso, sentar à mesa, fazer uma refeição, conversar, sempre foi uma coisa que nossos pais faziam questão. Muito. E já era naquela época, século passado, algumas pessoas acharem isso algo bastante estranho. Peculiar. Porque já estava o hábito das pessoas comerem diante da TV. Cada um com a sua bandejinha comendo. E nossos pais, nosso pai e nossa mãe tinham o hábito, isso com 5 filhos. Mas era o momento que a gente estava junto. Era uma reunião familiar, né? Senão não tinha. Papai trabalhava, cada um estudando e tanto. Se não fossem as refeições, pelo menos nos finais de semana, uma refeição que vocês façam sentados à mesa e conversando sobre o que foi a semana, sem celular, sem querer mostrar o que está comendo ou deixando de comer. Gente, muito bacana, muito importante. E se for servida, na hora o servido, né? Agradecer, dizer obrigada, obrigado, porque é muito bacana. Assim, outra coisa, se você estivesse servindo cerveja, água, vinho, lembre-se de primeiro botar para o outro, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. E não vai faltar para você, mas assim, ponha primeiro para o outro, sabe? As pessoas estão indo sempre para si, né? Tem muito isso. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que fazer por mim. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Tudo isso, gente, é válido. Mas se você, o ser humano, né, é um animal social. Sim. E se a gente não olhar para o lado, está perdendo o principal do que é o ser humano, né? Então... Da convivência, né? Com iguais. Eu estou vendo meu cachorro passando ali. E é engraçado mesmo. As pessoas hoje em dia se relacionam muito melhor com os animais do que com os seres humanos. Aquela carência. Com um animal, mas se você for analisar, com um animal você é carinhoso, com um animal você é gentil, com um animal você... Não cria expectativa. Você tem tolerância. E a gente está ficando realmente muito agressivo entre nós. E eu acho que uma maneira prática de conter um pouco essa agressividade é voltar a respeitar regras básicas de convivência, que nada mais são do que os manuais de boas maneiras, como já tinha foi famoso aqui, nossa, Manual de Boas Maneiras, do tio Marcelino. Sim, gente, quem for das antigas deve lembrar disso. A gente tem eu acho que ele escrevia, deve ter editado, até mais velho do que eu, era uma coisa assim, acho que dos anos 50, 60,
Mas, enfim, era um manual de práticas e muita gente tentava colocar aquilo em prática para educar os filhos, se educar. Como eu me lembro que tinha passagens assim, esteja sempre arrumada para ir para a mesa fazer as refeições. Eu sempre tive, meu cabelo fazia nó, meu Deus, como meu cabelo fazia nó. Ele era muito fininho e assim, era um custo desembaraçar o cabelo e o papai ficava assim, você não pode não ir penteada, e ficava assim, ainda fica, gente, fica um monte de nuvem, mas e eu achava horrível aquilo. E pode parecer exagero de quem está ficando velho hoje em dia e dizer, antigamente era melhor, né? Enfim, mas não é isso, talvez seja. Mas assim, eu acho que isso garante, ou pelo menos, não é que garanta, nada é garantido, né, gente? Mas isso promove, facilita uma convivência. É legal você estar diante de alguém que se arrumou para estar ali, não precisa ser grande coisa, gente, só não estar com aquela cara largada, como se aquele momento não significasse nada. É legal você ouvir um obrigada, e é muito legal falar. Então, em suma, gente, eu acho que gentileza gera gentileza. Eu acredito sim, honestamente. Né? Gente, um brinde. Tô aqui, tchim-tchim. Eu não fiz pra ela porque ela não gosta. Não é que eu não bebo, eu não bebo drinks de modo geral. Eu fiz pra mim porque mamãe adorava. Tia Lourdes também. E assim, mamãe ganhou vários jeans no aniversário dela, então antes que eu perca, antes que aí eu vou tomar Negroni hoje em homenagem a ela. Depois a gente passa a receita de como faz Negroni. E eu não tenho ninguém para me acompanhar, então espero que vocês também façam. Tem copo aqui d'água, tchim-tchim. Façam e a gente brinda. Um beijo, gente, bom domingo. Beijos.